Olá, boa noite. Está no ar o nosso programa Além dos Fatos. Seja muito bem-vindo. Eu quero iniciar o nosso programa hoje lançando a enquete do dia para você que está conectado com a gente em nossas redes sociais. Eu quero saber o seguinte: você sabe qual é a função dos partidos políticos no Brasil? Participa, interage. O nosso querido pastor Gilson Brito já está aqui em nossos estúdios com a mensagem da noite e tem música com o cantor Jefferson Pilar. São 30 segundos, o tempo da nossa vinheta, e eu já estou de volta. Está no ar o nosso Além dos Fatos. Agora chegou o momento de você participar e interagir da nossa enquete do dia. Está aparecendo na sua tela. Você sabe qual é a função dos partidos políticos no Brasil? Participe e interage em nossas redes sociais. Tem o nosso Instagram que está aparecendo na sua tela, @AlemDosFatosNT. Você pode tirar uma foto aí da TV, posta, de repente você vai aparecer aqui no Além dos Fatos. Tem também o nosso Twitter, @AlemDosFatosNT também. E tem o nosso Facebook, aí você pode estender um pouco mais a sua opinião sobre o tema do dia, facebook.com/Além dos Fatos. Lembrando que se você perdeu alguns dos nossos programas, pode acessar o nosso blog, mas depois do nosso ao vivo, hein? novotempo.com/Além dos Fatos, tá ok? E agora eu quero aproveitar, e ele já está sentando aqui nos nossos estúdios, Hélio, ele que é jornalista, tudo bom, Hélio? Seja bem-vindo. Tudo bem, apresentador obrigado, do jornal da Novo Tempo e editor da coluna de política, né, do nosso jornal. Boa noite, Hélio, tudo bem? Boa noite, tudo bem, Luciana? Quem está em casa precisa entender qual é a função do partido político no Brasil. E nós iremos agora ver um vídeo explicando para você que está em casa detalhadamente. Olha só. Você sabe o que significam aquelas inúmeras siglas que aparecem em sua televisão quando o período eleitoral se aproxima? Sim, são os partidos políticos. Mas você sabe para que eles servem e como os mesmos atuam na sociedade? Finalmente, o que é um partido político? Ok, vamos lá. Partido político é uma organização que tem como objetivo principal exercer o poder político. O partido defende os interesses de uma parcela da população, buscando promover seus projetos e lançar o candidato para disputar as eleições. Os partidos políticos se espalharam pelo mundo no século XX. A atual configuração partidária surgiu na Europa e nos Estados Unidos no século XIX. No Brasil, o artigo 17 da Constituição Federal regula a formação e o funcionamento dos partidos. Na política, quando o partido tem afinidades de projetos e querem eleger o mesmo candidato, acontece uma união partidária que chamamos de coligação. Nas últimas semanas, por conta da Operação Lava Jato, que investiga possíveis improbidades administrativas, um forte partido político deixou de apoiar os projetos do atual governo. Neste caso, tivemos um rompimento da coligação partidária. Os partidos políticos, independente de qual seja, têm o dever de promover sempre a democracia. Essa é uma pergunta, uma ideia interessante, né, Hélio? O partido político, ele promove a democracia? O partido político faz parte da democracia. No sistema como a gente tem de representação política através de candidatos, a gente precisa ter o partido político, porque na atual conjuntura política nacional, a gente não tem a opção, nem a possibilidade, ainda não, embora haja discussões para isso, de que pessoas populares possam se tornar candidatos, o que a gente chamaria de candidatos avulsos, quer dizer, sem uma filiação partidária. É obrigatório no Brasil que, para ser candidato a vereador, a deputado, a prefeito, a presidente da República, é necessário que a pessoa seja afiliada a um partido político. Então, os partidos, eles têm essa função de oferecer a cidadãos comuns, e todos nós podemos participar disso se quisermos, como a Constituição garante, a livre criação dos partidos e também a livre agremiação de pessoas a esses partidos. Sendo filiado a um partido, uma pessoa pode ser candidata a algum cargo eletivo. E aí esses candidatos representam a população. Cada cidadão, cada eleitor tem o direito de, neste ano acontece isso de novo, a cada 4 anos as eleições municipais, a cada 4 anos também as eleições gerais, para escolher os seus representantes. Agora, Hélio, você acha que os partidos políticos eles estão com a credibilidade fragilizada por conta do atual contexto do nosso país?
E não é de hoje, na verdade, Luciana. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, do setor do setor de direito da Getúlio Vargas, fez uma pesquisa, esse tipo de pesquisa é feita com frequência, e nessa pesquisa da FGV foi apontado que apenas 5% dos entrevistados dizem confiar nos partidos políticos. Quem encabeça a lista de confiança entre a população são as Forças Armadas. Aí a gente tem outras entidades da sociedade que têm muito mais confiança diante do cidadão do que os partidos políticos. Justamente por conta de uma coisa que você apresentou aqui na matéria. Os partidos políticos, eles têm definições que, por exemplo, as suas orientações políticas. E muitas vezes, atualmente, as pessoas não conseguem entender qual é a definição política do partido A, do partido B, do partido C, inclusive porque às vezes você vê uma coligação, que é quando partidos se unem durante uma campanha eleitoral, e você vê ali um partido que seria de esquerda, ou seja, que tem alguns pensamentos que são fundamentais para a sua existência, se unindo com um partido que é mais de direita, que seria avesso, são coisas completamente distintas. Aí e cria você uma vê estranheza da população, Sim, né? então você olha e fala, ué, mas eu não estou entendendo. Você não disse que você pensa assim, mas aí você se une com aquele que pensa de uma maneira diferente. Esse tipo de coisa acaba contribuindo para que a população tenha um descrédito, tenha uma desconfiança maior nos partidos políticos. Já fica com o pé meio atrás, né? Com Claro. receio. E o nosso repórter Paulo César foi às ruas para saber o que a população pensa sobre a credibilidade dos partidos políticos no Brasil. Olá, Luciana. Essa situação que a política brasileira passa é o momento da gente refletir melhor. Quais são as responsabilidades dos políticos? Será que, de fato, eles nos representam? A gente veio aqui nas ruas de São Paulo para saber melhor o que as pessoas pensam a respeito deste assunto. Você acredita na honestidade dos partidos políticos do Brasil? Olha, hoje em dia está bem difícil acreditar, né? Com tanta coisa que a gente vê na televisão, tanta corrupção. Os partidos têm um ideário lá, mas eles não aplicam aquilo, né? Você faz política no seu dia a dia? Não, eu não tenho esse costume, não. Mesmo que nós não percebamos, todo mundo faz política o tempo todo. Você acha que eles nos representam bem? Olha, em parte das vezes, não sempre. Não, da forma que está hoje, não. Né? Grande parte deles não representa ninguém, só os interesses próprios. O brasileiro nem sempre lembra em quem ele votou. Então, esse tipo de situação traz a uma reflexão onde as pessoas têm que escolher, talvez com mais cuidado e pensando em pessoas que realmente o representem. Eu acredito que no momento que a gente está vivendo, os políticos estão mais interessados em cuidar do seu próprio bem-estar, né? Eu não vejo que eles estão buscando o bem da nação. E você que está em casa pode participar e interagir em nossas redes sociais. A nossa pergunta do dia: você sabe qual é a função dos partidos políticos no Brasil? Eu quero ler a sua opinião aqui no ar. Agora, para quem está em casa entender um pouco mais, Hélio, quantos partidos políticos nós temos atualmente no país? Hoje nós temos 35 partidos no Brasil registrados. O TSE já tem pedidos de pelo menos mais 20 partidos querendo atuar no Brasil. Só por curiosidade, dos 35 que nós temos, 7 foram formalizados, foram autorizados a funcionar no Brasil de 2011 para cá. De setembro de 2011 até setembro de 2015, foram 7 novos partidos políticos autorizados a funcionar no Brasil. Então, são muitos partidos, e aí as diferenças essenciais entre eles acaba sendo muito pequena, porque com uma diversidade tão grande, você acaba tendo poucas diferenças realmente na constituição, na formação de cada partido. Certo. Agora, você sabe qual foi o primeiro partido brasileiro e como surgiu? O primeiro partido é meio difícil de responder, porque a gente tinha, antes do que a gente conhece hoje, como a democracia, a república, claro, a gente tinha a monarquia, e no período de monarquia no Brasil, ainda no século XIX, a gente já tinha alguma espécie de partido político em 1822, mas que não era definitivamente um partido, eram mais agremiações, correntes de pensamento popular. Aí depois foram várias mudanças na história do Brasil. Então a gente tem, em 1889, a instituição da República, e a República acabou com todos os possíveis partidos monarquistas que havia. Depois,
Em 1930, a gente tem a Revolução, que acaba, então, com os partidos republicanos. Aí novos partidos surgem, e aí com a ditadura militar em 65, em 64, a partir de 65, a gente tem a ditadura. E aí todos os partidos são extintos novamente, e a ditadura permitia apenas 2 partidos. Os mais antigos vão lembrar lá em casa, o Arena e o MDB. A partir de 79 é que houve uma flexibilização, e aí passam a surgir novos partidos. Aí partidos que a gente tem até hoje. O mais antigo que a gente tem em funcionamento no Brasil é o PMDB, que foi uma substituição ao antigo MDB. Então, o PMDB, nessa mesma época surgem PDT, PSB, surge também o atual Democratas, mas que tinha outro nome na época. O próprio PT surge também nessa fase, ainda dentro da ditadura militar. Então, o mais antigo em funcionamento é o PMDB. Agora, eu vi aqui no Fala Povo, as pessoas estão meio desacreditadas, né? Da credibilidade e tal dos partidos políticos. Como que a gente pode reverter essa situação, Hélio? Essa é uma pergunta muito complicada, porque depende de muita coisa para reverter a situação da credibilidade. Começa, talvez, com a própria credibilidade do eleitor, do povo brasileiro, porque teve um dos entrevistados, uma das pessoas ali que falou, comentou que o brasileiro não se lembra muitas vezes nem em quem ele votou. Isso acontece a cada 4 anos. Quando a gente trata, por exemplo, de eleições municipais, que é o momento de mais proximidade com o eleitor, porque você vai votar num vereador na sua cidade, possivelmente pessoa que você conhece, com quem você, quem sabe, conviva de certa maneira, e mesmo assim as pessoas às vezes não se lembram em quem votou para vereador, não vai lembrar talvez quem votou para prefeito. Porque a nossa tendência muito menos, jogar essa responsabilidade para o político. Sim, de passar a responsabilidade. E aí o Paulo César perguntou na entrevista ali, você faz política no dia a dia? E a pessoa falou, não tenho esse costume. Mas todo mundo faz política. Nossas relações são políticas. Tudo é política. Né? Quando a gente vai, sei lá, não negociar... Não é partidária, não. É uma coisa diferente da outra. Mas se você vai negociar um aumento salarial, isso é fazer política. Fazer política é negociar as coisas com algum propósito. Os partidos políticos têm propósitos definidos, que é representar o povo, por exemplo. Mas aí, para poder reorganizar isso, a gente precisaria de uma ampla reforma. Inicialmente, uma reforma política, no sentido de que a própria forma como a gente escolhe nossos governantes hoje precisaria ter alguma mudança, a forma de se conseguir dinheiro para a campanha política, tudo isso precisaria ser repensado para que a população pudesse confiar mais nas atribuições dos partidos políticos. Certo. Agora vamos até São Paulo, capital, Hélio, conversar com o sociólogo Marcos Lima. Marcos, boa noite, tudo bem com você? Boa noite, Luciana. Seja bem-vindo ao Além dos Fatos. Marcos, eu quero saber o seguinte, essa necessidade de representatividade do ser humano, né? Vai além da política partidária, no caso? Olha, eu confesso que talvez um psicólogo aí conseguiria responder isso melhor do que eu, né? Mas eu acredito que a representação política, como ela existe e como nós a pensamos, ela é um fruto histórico. Não quer dizer que o ser humano necessite dessa representação. A ideia de você ser representado perante um poder, ele vem pela impossibilidade de você estar diante desse poder por si só. Então, já na Grécia, já na Roma Antiga, por uma questão de espaço, você não consegue colocar todos os cidadãos dentro da Assembleia. Você não pode colocar todas as pessoas dentro da Ágora. Então, com o passar do tempo, surge a ideia da representação diante do poder. Né? Então, isso é o que a gente pode dizer, o que a gente pode responder. Agora, o surgimento, né, o sentimento de representatividade faz com que grupos sociais surjam na sociedade? Veja, grupo, ele surge naturalmente, ele não vem da representação. O grupo, ele surge porque somos seres gregários, o grupo surge porque nós precisamos uns dos outros, por necessidade de sobrevivência, por questão de identidade. Você só percebe a existência do grupo quando você começa a perceber o senso de pertinência e, às vezes, as fronteiras que passam a existir entre os chamados de dentro e os de fora. Então, esses grupos, quando eles se fortalecem e eles desenvolvem projeto de poder,
Então, eles passam a buscar se tornar representantes de alguém. Né? Então, ele não vai dizer que ele é representante apenas dele mesmo. Então, isso é o cerne da ideia de um partido, isso é a ideia de um cerne de um movimento social. Então, o grupo, ele nasce naturalmente. Igreja é grupo, família é grupo, time de futebol é grupo. Quando esse grupo ele pretende representar alguém diante do poder e diante das possibilidades de gerir verbas públicas e programas públicos, então ele se torna um partido político. Agora, Marcos, qual que é a importância desses grupos sociais para a sociedade? Veja, como eu disse antes, se você pensar, por exemplo, família, né, que é talvez a unidade, o grupo mais importante que existe dentro da sociedade. Então, se a gente transferir isso, guardadas as devidas proporções, clubes, agremiações, empresas, família, igreja, é de fundamental importância para a sociedade. Não exatamente no aspecto representativo, veja. Não no aspecto democrático, aí não estou falando de política, estou falando da malha social, do tecido social. Se você me perguntar qual é a importância de um grupo que tenta representar a população ou os interesses da população, eu também vou dizer, isso é fundamental, isto é essencial. Só para a gente pegar um exemplo do Brasil, nós somos 190 milhões, 200 milhões de habitantes. Não vai existir governo que converse, que tenha condições de trabalhar, se ele não trabalhar com escalonamento de representação de pessoas, representação de interesses, sejam interesses privados, sejam interesses da maneira que for. Então, aí quando a gente fala de um grupo de representação social, esse grupo é essencial dentro da sociedade. Muito obrigada, Marcos, por sua participação aqui no Além dos Fatos. Viu? Uma boa noite para você. Boa noite. Tchau, tchau. Agora, Hélio, será que todo ser humano ele tem essa necessidade de representar algo ou alguém? Talvez de ser representado, não tanto de representar, mas de ser representado sim, até porque, como o professor falou, pensando num sentido político, por exemplo, não dá para você falar diretamente com as pessoas lá que estão no poder. Então, você precisa de uma escala de representações. E isso se transfere, em algum sentido, para outras áreas da vida também. Um aluno não fala diretamente com o diretor, quem sabe ele fale com o professor que vai representá-lo diante da direção da escola. Esse tipo de coisa acontece em outras áreas da vida porque é necessário que haja uma representatividade, porque essa representatividade, inclusive, pode oferecer mais força para aquele que vai atender a demanda dos representados. Significado também, né? Sim. Hélio, eu quero agradecer a sua participação aqui no Além dos Fatos com a gente. Muito obrigada. E para quem está em casa, Jornal da Novo Tempo, fala para quem está em casa, dá um recado aí, vamos divulgar. De segunda a quinta-feira a gente aguarda você no Jornal do Novo Tempo, sempre às 7 horas da noite. Amanhã a gente está aí. Hélio, muito obrigada, viu? Um abraço para você. E agora já estamos aqui com o nosso pastor querido, Gilson Brito. O pessoal já estava perguntando, cadê o pastor Gilson? Pastor, boa noite, tudo bem com o senhor? Boa noite, Lu. Tudo bem, é um prazer estar com você, com os nossos queridos amigos, com Além dos Fatos, inédito e ao vivo. E aproveitando, Lu, seja muito bem-vinda. Obrigada, pastor, uma grande responsabilidade. É um prazer ter você aqui com a gente, viu? Eu quero aproveitar e mandar um abraço à Ana Lima, que tem um prazer de substituir. Ana, um abraço para você, uma responsabilidade aqui, né, pastor? É verdade. A Ana é queridíssima, muito competente, muito carismática. Eu também abraço você, Ana Salatiel, seu esposo, que foi o nosso produtor assistente, não é? Que Deus realmente abençoe vocês. Lembrando que a Ana Lima e o Salatiel estão com novos desafios, novos projetos também novos aqui na projetos na Rede Novo Tempo. Então é isso. A Novo Tempo cresce e é muito dinâmica, há muitos remanejamentos sempre que há uma nova grade. E a Ana e o Salatiel estão envolvidos em novos desafios. Que Deus realmente abençoe muito vocês. Amém. E você, muito bem-vinda. Obrigada, pastor. Vamos mandar abraços, então? Vamos Desde lá. cedo, o pessoal está aí em nossas redes sociais, aí, no Facebook, no Twitter, querendo receber um abraço aí do pastor Gilson. Eu Vamos tenho lá? aqui vários, então vamos lá. Amigos de Itapira, São Paulo. Abraços também para os amigos de Mirandela, Nilópolis, no Rio de Janeiro. Quero mandar um abraço para o seu Antônio Loureiro, de Salvador. No último dia 20 de março, ele completou 80 anos.
É verdade que parabéns atrasados, mas com carinho para o senhor, seu Antônio Loureiro, de Salvador. Quero mandar um abraço. Terra boa. Bahia querida. Um abraço para, também de Salvador, o Anderson Sacramento. E ainda para o Roberto Vicente de Curitiba, para Ivone Guedes de Goiânia. E também para Luana Lima, de São Paulo, capital. Eu quero mandar 3 abraços especiais aqui, pastor, para o pessoal de Vitória da Conquista, fica no sudoeste da Bahia, né? Linda cidade, linda, eu conheço. Conhece muito bem, pra né, mim, pastor? é a mais linda do Brasil. Eu tive o prazer de morar em Conquista por um período. Um abraço também para o pessoal de Aracaju, que está conectado também, acompanhando aqui. A sua terra? Hoje, a minha terra, sou natural de Aracaju. Um abraço para o pessoal de Aracaju e para o pessoal do Rio de Janeiro também, que estão acompanhando aqui o programa Além dos Fatos e na expectativa da mensagem de hoje à noite, pastor. Tá ótimo. Ô Lu, antes de terminarmos essa sessão de abraços, eu não posso deixar de mandar um abraço para um casal muito querido, o Getúlio e a Rose, de Governador Valadares, Minas Gerais. Semana passada, eles perderam um filhinho. Filhinho pequeno, o Samuel, Samuca. E eu sei, é claro, Getúlio e Rose, vocês estão muito tristes, mas eu louvo a Deus porque sei que vocês estão confortados pela bendita esperança. Amém. De que um dia vocês terão de novo o pequeno príncipe de vocês junto com vocês e pela graça de Deus nós vamos viver juntos para sempre. Então, daqui a pouquinho, o pastor Gilson volta com uma mensagem especial, uma mensagem de esperança que com certeza vai tocar o seu coração. Mas agora tem música com o cantor Jefferson Pilar, que já está aqui com a gente. Tudo bem? Prazer, gente. Espero mais uma vez aí ser útil para a edificação dos nossos irmãos. Vamos lá. Comendo lavagem, jogado no chão, eu troquei tudo por ilusão. Saudade do pai, saudade do amor, saudade de tudo que o ego roubou. Ainda lembro das broncas do meu irmão, da minha mesa farta de pão, do seu abraço acolhedor e do cheiro do meu cobertor. Ainda lembro de quando tudo era bom, de quando tinha tudo nas mãos, mas o orgulho me enganou. E agora que estou comendo lavagem, jogado no chão, eu troquei tudo por ilusão. Saudade do pai, saudade do amor, saudade de tudo que o ego roubou. Ainda lembro das broncas do meu irmão, da minha mesa farta de pão, do seu abraço acolhedor e do cheiro do meu cobertor. Ainda lembro de quando tudo era bom, de quando tinha tudo nas mãos, mas o orgulho me enganou. E agora que estou comendo lavagem, jogado no chão, eu troquei tudo por ilusão. Saudade do pai, saudade do amor, saudade de tudo que o ego roubou. Comendo lavagem, jogado no chão, eu troquei tudo por ilusão. Saudade do pai, saudade do amor, saudade de tudo, tudo. Mas de longe me avistou, correu e me abraçou. Uma festa preparou. Deixei a lavagem, deixei o meu chão, deitei em seus braços, comi do seu pão. De volta pro pai, de volta pro amor, de volta pra tudo, tudo. Deixei a lavagem, deixei o meu chão, deitei em seus braços, comi do seu pão. De volta pro pai, de volta pro amor, de volta pra tudo que o ego roubou. Deixei a lavagem,
deixei o meu chão, deitei em seus braços, comi do seu pão. De volta pro Pai, de volta pro amor, de volta pra tudo que o ego roubou. Glórias e louvores àquele que era, que é e para sempre será nosso bendito Deus. Estamos juntos, graças a Deus, em seu programa Além dos Fatos. Hoje é um dia especial, nós estamos iniciando nesta semana uma nova grade de programação na TV Novo Tempo, o Canal da Esperança. E você já viu, Além dos Fatos hoje tem estreia da Luciana Santana. E a gente está feliz porque o Senhor, por sua bondade e graça, tem conduzido nossa vida, tem conduzido este canal de comunicação e tem conduzido, é claro, também o programa Além dos Fatos. Muito obrigado mesmo pelo carinho de sua audiência, onde quer que você esteja por todo esse Brasil e mesmo no exterior. Você que nos acompanha, que consegue nos acompanhar através da parabólica e que está lá em Angola. São muitos os nossos queridos irmãos angolanos que nos acompanham. Você que também está em São Tomé e Príncipe, está em Moçambique ou algum outro país da África conseguindo nos sintonizar. E é claro, em qualquer parte do mundo, nos acompanhando pela internet. É sempre bom nós estarmos juntos e termos esse momento no Além dos Fatos, quando nós abrimos a Bíblia e refletimos um pouquinho na vontade do Senhor para a nossa vida. Eu gostaria de orar com você antes da gente abrir a palavra. Pai querido, ó Deus, por tua bondade e graça, eu te agradeço por estar aqui mais uma vez, pela existência da Novo Tempo e o programa Além dos Fatos. Te louvo, Senhor, pelo privilégio de comunicar a tua palavra. E te peço a Deus que por tua bondade e graça, que tu me ilumines e a todos que participam comigo deste momento de reflexão. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Essa questão de partidos políticos, de ideologias, de causas, de bandeiras que nós levantamos, ela é bem interessante. Durante toda a nossa vida, nós nos envolvemos em diferentes frentes de defesa dos nossos interesses, dos interesses do bem comum. Isso é natural, isso é normal. E evidentemente que algumas pessoas participam de forma mais intensa, outros menos, mas de algum modo todos nós nos envolvemos em diferentes causas. Refletindo a respeito desse assunto, e eu falo para você com toda sinceridade, eu lamento porque vejo algumas pessoas se envolvendo em causas, erguendo bandeiras que, na minha opinião, são causas indevidas, infelizes. E eu digo isso porque vejo como certas causas que promovem o mal. Então, penso que isso é completamente desnecessário e indevido. Por outro lado, existem causas que elas não necessariamente promovem o mal. No entanto, elas são fúteis, são banais. Eu diria assim, elas são irrelevantes, insignificantes, elas são completamente desnecessárias. E há muitas pessoas que gastam muito tempo e muitas energias envolvidas nessas causas fúteis, banais. Por outro lado, é claro, existem causas que são importantes. Existem bandeiras que são relevantes, são necessárias e, de fato, elas precisam e devem ser erguidas. Exemplo, as causas políticas. Como disse há pouco aqui o Hélio Moura, jornalista da Novo Tempo, a política ela é necessária, especialmente no nosso caso aqui, pensando no Estado democrático, os partidos políticos eles são necessários para viabilizarem e possibilitarem a democracia. Então, eu penso que existem causas que são importantes como causas políticas. Outras pessoas se envolvem, por exemplo, na causa da ecologia, em defesa da natureza, e eles lutam por isso e fazem o melhor por isso, está bem. Essa também é uma causa importante. Mas eu quero, é claro, falar para você nessa hora a respeito de uma outra causa, de uma outra bandeira, que não é simplesmente mais importante. Dizer que essa bandeira é mais importante é diminuí-la, é minimizá-la. Essa causa sobre a qual eu quero falar para você, ela não é simplesmente a mais importante, ela é essencial, ela é imprescindível.
Eu estou, é claro, pensando na missão que o Senhor Jesus Cristo confiou aos seus filhos, aqueles que ouvem sua palavra e creem na sua palavra. Eu estou pensando, é claro, no Santo Evangelho, que é a comunicação, que é o anúncio das boas novas de salvação que nós, seres humanos, temos quando, pela fé, recebemos Cristo como Salvador pessoal e andamos nos seus maravilhosos caminhos. O apóstolo Paulo, certa vez, disse assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essas são palavras do apóstolo Paulo: eu não me envergonho do Evangelho. É do Evangelho do Senhor Jesus Cristo que você e eu mais necessitamos. E acredite, essa é a necessidade de todos os seres humanos. Por isso eu penso que não existe uma causa, não existe uma bandeira, algo que seja mais digno no qual nós possamos nos envolver do que com essa causa, do que erguer essa bandeira. É claro, podemos nos envolver em outras causas importantes também. Aquelas que são indevidas devem ser completamente banidas da nossa vida. Aquelas que são fúteis, que são banais, também devem ser ignoradas. Não devemos perder tempo com essas coisas. No entanto, é claro, como já disse, existem causas, existem bandeiras que são importantes e que nós cristãos podemos e até devemos, em certa medida, nos envolvermos com essas causas. Mas lembre-se de uma coisa, especialmente falando agora para você que é um cristão, para você que conhece a Bíblia, a palavra do Senhor e tem procurado andar nos caminhos do Senhor. Existe uma causa que, como já disse, não é apenas importante, ela é essencial. E essa é a bandeira do Evangelho. Você e eu, nós somos chamados a nos envolvermos completamente nessa causa, porque é do Evangelho, é de Cristo que a humanidade de fato precisa. Todas estas causas mencionadas anteriormente, sejam as indevidas, sejam as irrelevantes, fúteis, ou sejam as importantes, elas todas são passageiras, elas todas são temporais, elas estão todas relacionadas apenas a essa existência. No entanto, a bandeira do Evangelho, esta sim é eterna. Essa tem a ver com uma questão de vida ou morte eterna. É por isso que nós, cristãos, que conhecemos a palavra do Senhor, devemos nos envolver completamente nessa causa. Não apenas porque estamos pensando em nossa vida eterna, mas porque nós sabemos que através do Evangelho, através de Cristo, todos os que convivem conosco também podem conhecer Jesus e podem alcançar a eternidade. Oh, louvado seja o Senhor que nos dá o privilégio, não apenas de conhecermos, mas também de nos envolvermos nessa bendita causa. O privilégio de nós erguermos essa maravilhosa bandeira, a bandeira do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Estou pensando nos discípulos de Cristo, os apóstolos. Vocês sabem, eles conviveram com Cristo por mais de 3 anos. Eles estavam envolvidos numa causa importante. Sim, na cabeça deles, eles estavam envolvidos numa causa que era importante e muito importante. E qual era a causa? A causa era libertar o seu povo da opressão dos seus inimigos. Porque naqueles dias a nação de Israel, a nação de origem dos discípulos de Jesus, estava sendo subjugada, dominada, escravizada pelo poder romano, pelo Império Romano. Então, na cabeça dos discípulos, ao se unirem a Jesus, o Messias, eles estavam fortalecendo a ideia de que esse Messias iria tirar Israel do jugo romano, libertá-lo. Então, na cabeça dos discípulos, eles estavam envolvidos numa causa importante e muito importante. Além, é claro, de estarem pensando no bem comum, no bem da sua nação, eles estavam, é claro, também pensando nos seus interesses pessoais. Afinal de contas, todos somos assim, não é? Nós queremos o bem de todos, mas, obviamente, queremos também nos dar bem. Nós temos nossos interesses pessoais em tudo isso. Os discípulos estavam envolvidos nessa realidade, pensando que a causa deles era apenas era uma causa importante. Mas o tempo passou. E depois que Jesus morreu na cruz e ressuscitou, os discípulos começaram a perceber que, em realidade, Cristo os envolveu numa causa não apenas importante, porém essencial. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, a visão dos discípulos começou a se abrir e eles passaram a ter entendimento de que o Senhor os estava chamando
para erguerem uma bandeira que não tinha a ver apenas com a libertação de Israel de um poder político, de um poder humano, mas essa bandeira teria a ver com a libertação de todo ser humano, de um poder muito maior do que um poder político, do poder do mal, do poder das trevas, do poder dos demônios. E a libertação desse miserável poder não seria apenas uma libertação temporária, passageira, efêmera, relacionada apenas a essa existência. A libertação desse poder seria eterna. Quando Jesus morreu e ressuscitou, os discípulos foram gradativamente compreendendo que eles estavam envolvidos numa missão muito maior. Jesus os orientou. Depois de ressuscitado, antes de voltar para o céu, Jesus disse assim: vocês devem permanecer em Jerusalém. Permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês recebam o poder do Espírito Santo. E os discípulos atenderam a orientação do Mestre. Eles permaneceram em Jerusalém orando, confessando os seus pecados, clamando a Deus pela promessa do Espírito, pedindo a Deus inteligência, sabedoria, discernimento espiritual, para que eles cumprissem a missão que agora lhes foi confiada. E eles permaneceram unidos, perseveraram em oração. E a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre eles. E com o Espírito Santo, com a vinda do Espírito Santo, veio uma visão muito mais ampla e extraordinária. Através da presença do Espírito Santo neles, agora os discípulos entenderam e tiveram a visão do Reino de Deus. Os discípulos compreenderam que esse Messias que conviveu com eles não objetivava simplesmente libertá-los de um poder humano, do poder romano, mas objetivava libertá-los do poder das trevas, para lhes dar não apenas uma qualidade de existência melhor neste mundo, mas para lhes dar a vida eterna no glorioso Reino de Deus. Quando o Espírito Santo veio então a visão do Reino de Deus. E você certamente conhece a história. A partir daí, os discípulos se tornam pregadores eloquentes, pregadores entusiasmados. E a essência da mensagem dos discípulos era: Jesus Cristo é o Messias. Ele morreu por você, Ele morreu por mim. Através dele nós podemos ter vida eterna. Ele é o Salvador, Ele é o nosso maravilhoso Salvador. Ele morreu e ressuscitou. Ele está intercedendo e Ele voltará para nos buscar. Esta era a pregação dos discípulos. Eu cito agora Atos capítulo 3. Atos dos Apóstolos capítulo 3. A Bíblia diz que Pedro e João estavam chegando ao templo a fim de participarem de um culto de oração na hora 9ª, que para nós corresponde às 3 horas da tarde. E quando eles chegavam ao templo, então um mendigo, um esmolé que estava à porta do templo, lhes pediu uma esmola. E a Bíblia diz que Pedro parou, olhou para o aleijadinho, era um homem coxo de nascença e já com mais de 40 anos de idade. Pedro olhou para aquele homem coxo, aleijado e disse assim: moço, olha para nós. Naquele tempo, os deficientes físicos, normalmente, eles não olhavam nos olhos das pessoas, porque eles se consideravam pessoas indignas. A ideia é de que toda deficiência física, a ideia era essa, de que toda deficiência física era um castigo de Deus, em função dos pecados da pessoa ou dos pais. Então, os deficientes físicos, eles eram marginalizados até mesmo pela igreja. Eles eram considerados indignos. Mas quando Pedro disse assim: moço, olha para nós, então, é claro, o aleijadinho olha. E eu imagino que ele já ficou na esperança de receber uma boa esmola. Porque normalmente quem dá atenção para um mendigo está bem intencionado. O moço lá era aleijado, mas não era bobo. Quando Pedro disse assim: olha para nós, ele pensou: opa, está vindo aqui um momento especial para mim. Eu vou agora receber um bom dinheiro. Moço, disse Pedro, olha para nós. Mas na sequência Pedro disse assim: eu não tenho prata nem ouro. Nessa hora eu penso que o aleijadinho deve ter pensado assim rapidinho: não era o que eu pensava. Eu pensei que eu ia me dar bem hoje, mas esse homem aí, piedoso, gentil, bem intencionado, na verdade ele não tem grana. Eu não tenho prata nem ouro, disse Pedro. Será que quem não tem prata nem ouro não tem mais nada de bom para oferecer? A gente vive num mundo tão materialista, onde se valoriza o ter e não ser, que até parece que quem não tem prata nem ouro não tem mais nada de bom para oferecer para alguém. E eu penso que o aleijadinho ficou triste, pensando assim: ele vai só me dar conselho,
Conselho é bom, mas não enche barriga. Mas Pedro seguiu dizendo, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. Oh, glória! Pedro falou assim, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas eu tenho Cristo. E em nome do Cristo que eu tenho, em nome do Cristo em quem eu confio, levante-se agora e ande. E olha aqui uma coisa, mais bonitas do que as palavras de Pedro, foi o seu gesto de abaixar-se e tomar o homem pela mão e erguê-lo. Quanta confiança, hein? Imagine se Pedro ergue esse homem coxo, aleijado e solta e o camarada tibunf no chão. Ih, que situação, hein? Que situação constrangedora, vexatória. Mas Pedro, num ato de fé, confiando que o poder de Deus estava agindo, ele então se abaixa, segura na mão do homem e o levanta. E a Bíblia diz que nessa hora os pés e os tornozelos do homem se firmaram. E ele deu um salto. E ele então entra e vai ao templo ao lado de Pedro e João, andando, saltando e louvando a Deus. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, disse Pedro, eu te dou. Sabe, depois desse milagre maravilhoso, a Bíblia diz que muitas pessoas correram para ouvirem a pregação dos apóstolos, porque eles conheciam o aleijado e eles viram que o milagre foi real, então ficaram todos encantados. E Pedro e João aproveitaram a oportunidade e disseram, olha, vocês estão todos aí parados olhando para nós como se o poder estivesse em nós, nada disso. O poder está em nosso Deus, o poder está em Jesus Cristo, aquele que vocês negaram, aquele que vocês traíram, o poder está nele. Foi pelo poder deste que foi assassinado por vocês, porém Deus ressuscitou, pelo poder dele é que este homem foi curado. E aí Pedro disse assim, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, mas está na hora de vocês saberem que Jesus Cristo morreu e ressurgiu, que ele vive. E se vocês se arrependerem, se converterem, se voltarem para ele, vocês também serão abençoados. Pedro e João estavam pregando, a multidão estava encantada, mas aí aconteceu um fato. Eu convido você, se você ainda não abriu aí a sua Bíblia, vamos a Atos dos Apóstolos, capítulo 4 agora. A partir do primeiro verso está escrito assim, falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dos mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Pedro e João pregavam, a multidão estava encantada, estava extasiada diante daquela mensagem tão poderosa, mas aí vieram algumas autoridades religiosas, movidas por inveja, e usando o poder que tinham, levaram Pedro e João para o cárcere. E na sequência do texto, depois você pode ler Atos capítulo 4, é dito que no dia seguinte várias dessas autoridades se reuniram em Jerusalém e pegaram Pedro e João e colocaram os dois, tiraram os dois do cárcere e colocaram bem no meio deles. E aí uma daquelas autoridades com arrogância disse assim, digam agora para a gente, em nome de quem e com que autoridade é que vocês estão fazendo pregações por aí e realizando esses supostos milagres? Eles imaginaram que Pedro e João ficariam inibidos, constrangidos, diante de tanta autoridade, diante daquela suntuosidade toda dos líderes religiosos de Israel, porque todo o sinédrio se reuniu. Eles pensaram que os apóstolos ficariam acovardados. Digam para a gente, em nome de quem, com que autoridade vocês têm realizado esses tais milagres? Aí a Bíblia diz que Pedro olhou para as autoridades e disse assim, tá bom, vocês querem saber? Pois é para já, é agora. Nós temos feito tudo isso em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele que vocês crucificaram, porém Deus ressuscitou. Jesus é a pedra que foi rejeitada por vocês, os construtores, porém Deus o colocou como pedra angular. E saibam, senhores, que não há salvação em nenhum outro nome debaixo do céu, a não ser no nome de Jesus Cristo. Ei, Pedro estava pregando com entusiasmo, já estava quase na hora de fazer o apelo para aquelas autoridades. Mas aí a Bíblia diz que eles ficaram, é claro, enfurecidos. E olha só o que diz o texto, Atos capítulo 4, verso 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Ao verem a intrepidez de Pedro e João,
sabendo que eram homens iletrados e incultos, homens tão simples, mas que falavam com tanta fluência, com tanta eloquência, com tanta convicção. Aquelas autoridades incrédulas tiveram que reconhecer e admitir que aqueles homens haviam estado com Jesus, porque eles falavam do jeito de Jesus, eles tinham as palavras e os pensamentos de Jesus, eles tinham a convicção de Cristo e o amor de Cristo, eles erguiam a bandeira do Evangelho com a convicção que o Mestre a ergueu, por isso que eles tiveram que admitir que aqueles homens estiveram com Jesus. Eu gosto muito das palavras de John Wesley, grande pregador inglês do século XVIII. Certa vez Wesley disse assim: dê-me 100 de homens, que não temam nada a não ser o pecado, e não desejem nada além de Deus, e eu sacudirei o mundo. Wesley disse assim: eu não me importo se eles forem clérigos ou leigos, homens assim destruirão o reino de Satanás e edificarão o reino de Deus na terra. Oh, Deus seja louvado. Dá-me apenas, disse Wesley, 100 de homens. Eu não preciso mais que 100 homens, porém tem que ser homem, ou devem ser homens que não corram de nada, que não tenham medo de nada a não ser do pecado e que não desejem nada além de Deus. E com esses homens, Wesley disse, eu vou sacudir o mundo. Eu não me importo se eles forem cultos ou incultos, se eles forem letrados ou iletrados. Estes homens comigo, nós vamos destruir o reino de Satanás e nós vamos edificar o reino de Deus na terra. Na sequência do texto bíblico, é dito que eles pediram Pedro e João, ordenaram para que Pedro e João saíssem do sinédrio. Então eles disseram, e agora o que a gente vai fazer? Nós não podemos matar estes homens porque o povo está lá fora e todos viram que o milagre foi verdadeiro. O que nós faremos? Então decidiram, vamos ameaçá-los e soltá-los. Mas antes, é claro, vamos dizer para eles que eles não podem mais pregar. E olha só, está escrito aqui no capítulo 4. Agora, a partir do verso 19 é dito assim, mas Pedro e João lhes responderam, quando foi dito que eles não podiam mais pregar, de maneira nenhuma deviam pregar. Então a Bíblia diz que Pedro e João responderam assim, julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Oh, eu gosto tanto quando ouço esses homens de Deus dizerem assim, nós não podemos deixar de falar das coisas que nós vimos e ouvimos. Eu penso até que já disse isso aqui para você antes. A bandeira do Evangelho, ela não foi feita para ser escondida ou para ser arrastada. A bandeira do Evangelho foi feita para ser erguida, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Como eu disse, há muitas causas neste mundo que são importantes, nas quais nós podemos e devemos, em certa medida, nos envolvermos. Mas lembre-se, não existe nenhuma causa que seja mais importante, ou não há outra causa que seja essencial como a causa do Evangelho. E você e eu temos esse privilégio. Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Vamos ouvir o Jefferson cantar mais uma vez. E essa música nos diz que em Deus está a essência da nossa vida. É nele que nós nos movemos, é por causa dele que nós existimos, dele viemos e para ele nós voltaremos. Ele é o nosso lugar de origem. Ouça a música e em seguida já volto com você. Grandes casas construir, fortalezas eu ergui, buscando ilusões pra me sentir completo. Prazer algum a mim neguei, caí no poço que cavei, tentando encontrar o que só há no eterno.
procedência, lugar de origem, procedência. Só em ti a vida é vida plena. Encontre em ti resiliência, não perco a forma na tormenta. Castelo forte, minha rocha eterna. Grandes casas construí, fortalezas eu ergui, buscando ilusões pra me sentir completo. Prazer algum a mim neguei, caí no poço que cavei, tentando encontrar o que só há no eterno. Tu és a minha residência, lugar de origem, procedência. Só em ti a vida é vida plena. Encontre em ti resiliência, não perco a forma na tormenta. Castelo forte, minha rocha eterna. Meu coração está inquieto, quer descansar em ti, pois só em teus braços há plenitude. Tu és a minha residência, lugar de origem, procedência. Só em ti a vida é vida plena. Encontre em ti resiliência, não perco a forma na tormenta. Castelo forte, minha rocha eterna. Muito obrigado, Jefferson, por essa música tão linda, com a mensagem tão significativa e tão verdadeira. Eu fico pensando, por que será que o nosso inimigo, nosso arqui-inimigo, ele faz de tudo para calar o povo de Deus. Ele faz de tudo para que os filhos de Deus não ergam a bandeira do Evangelho e proclamem em alto e bom som a mensagem de salvação. Por que ele tenta calar a igreja? Por que o inimigo tenta fazer com que a igreja se torne apenas um clube espiritual, onde nós nos voltamos para nós mesmos, em vez de nos voltarmos para a comunidade anunciando o Evangelho? É que o inimigo sabe que quando a igreja resolve anunciar ao mundo o Evangelho, então, além de dar a outros a oportunidade de se encontrarem com Cristo e receberem a salvação, a própria igreja se firma mais no Senhor. O cristão que vai para a rua e que prega o Evangelho, ele se firma mais ainda na convicção do Santo Evangelho. Ele se torna um cristão mais vitorioso, mais alegre, mais realizado. Além do mais, o inimigo sabe. Ele conhece todas as coisas que a igreja conhece.
O inimigo conhece toda a mensagem que nós temos para anunciar e ele sabe que ainda há muitas pessoas neste mundo que, se forem alcançadas com essa mensagem, mesmo vivendo num tempo tão secularizado, de tanto materialismo, de tanta imoralidade, de tanta incredulidade, o inimigo sabe que ainda há pessoas neste mundo que, se forem alcançadas com as boas novas de salvação, elas serão sensíveis à voz do Senhor e se voltarão para Deus. É por isso que ele tenta calar a igreja, mas em nome do Senhor Jesus Cristo ele não nos calará. O povo de Deus continuará pregando e anunciando pela vida e pelas palavras o Santo Evangelho, erguendo essa bandeira que é essencial. Que Deus te abençoe. Quero agora ter o prazer de orar com você. Pai querido, te peço, meu Senhor e meu Deus, que Tu abençoes a todos que estamos em oração. No sentido, acima de tudo, Pai, que Tu nos ajudes a permanecermos firmes nos Teus caminhos, que nada venha abalar a nossa fé e que cada dia mais, Senhor, nós ergamos através da nossa vida e das nossas palavras a bandeira do Evangelho. Que essa causa essencial para a vida eterna seja por nós vivida e anunciada, até que nosso Senhor venha e o reino eterno se estabeleça. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Mantenha sempre com você o que a Bíblia diz, que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Obrigada, pastor Gilson, pela mensagem de hoje. Que o Senhor tenha te abençoado neste dia, nesta noite. Até o próximo programa. Até lá.